um latifúndio maior que o da terra. No Brasil, não há o equilíbrio da informação entre TV pública, privada e estatal. E aqui o que se pode ver é que o latifúndio da mídia é bem maior que o latifúndio agrário. 11 famílias dominam esse segmento, alertou a ativista social, historiadora Conceição Oliveira, do blog Maria Fro, durante o Congresso Estadual do Sindiúti, em Belo Horizonte. Esse é um país onde a gente tem um monopólio, onde 11 famílias dizem para a gente o que deve ser a realidade, como ela deve ser, quando, onde e assim por diante. A gente vai discutir um pouco nesse campo e ver que tipo de estratégias a gente pode fazer para furar um pouco com esse bloqueio. Nós não temos respeitado o que a Constituição diz em relação à comunicação pública, por exemplo, ao espectro que a gente tem da radiodifusão. Então, nós deveríamos ter um equilíbrio entre a TV pública, privada e estatal. E o que a gente tem no Brasil? A gente tem um grande latifúndio. Um latifúndio que ele é muito pior que a terra. A mídia no Brasil é mais concentrada que o latifúndio. Olhem que aqui nós temos um grande latifúndio agrário. A Constituição diz que tem que ter equilíbrio entre os setores público, privado e estatal. Tem que ter respeito aos direitos fundamentais da Constituição brasileira. Significa que a TV não poderia ser racista, ser sexista, ser homofóbica. E ela é tudo isso. Quando ela estigmatiza em suas novelas a população negra, ou os homossexuais, ou as mulheres, né, fazendo do seu corpo mercadoria, ela está estigmatizando mais preconceitos. Então, na verdade, o que a gente tem é esse monopólio fazendo tudo que a lei diz que não é para fazer. E a formação do pensamento crítico? Será que essa realidade existe hoje dentro das escolas? Não há discurso negro. Eu não preciso falar isso para professor. Professor, quando se opõe à escola sem partido, sabe que esse movimento reacionário quer, na verdade, impedir a crítica dentro da escola. Né? A gente forma na escola, a gente não é só dador de aula, a gente forma o pensamento crítico. Uma escola de direita, que é o que esses sujeitos querem, é uma escola que não faz nenhuma crítica, que não faz o aluno pensar, que não faz ele refletir sobre a sua realidade e tentar transformar essa realidade. Por isso ele nos criminaliza. Não é assim, professores? Então, dentro da escola, assim como na TV, assim como na justiça, não existe neutralidade. A primeira coisa que a gente junta, não tem esse direito, a mídia não é neutra. Então, toda vez que ela falar da classe trabalhadora, ela vai falar da perspectiva da classe trabalhadora? Não, nunca vai falar da perspectiva da classe trabalhadora. Paulo Freire já via isso há muito tempo. O que ele diz para nós? Seria uma santa ingenuidade esperar de uma emissora de televisão do grupo do poder dominante que, noticiando uma greve de metalúrgicos, dissesse que o seu comentário se funda nos interesses patronais. Ele sempre se funda nos interesses patronais. Separei a nossa cobertura da nossa greve geral. Qual era a orientação das TVs? O Rodrigo Viana fez um texto muito interessante. O país segue vida normal. Isso é o texto do Rodrigo Viana, só um trechinho. Proibido usar a expressão greve geral. Eles passaram, pessoal, não estamos inventando isso. Todas as redações, ao cobrir a greve do 28 de abril do ano passado, não poderiam usar o termo greve geral. Então, proibiu o termo. Era obrigado a mostrar imagens de pequenos grupos de manifestantes nas ruas vazias, para dar ideia de manifestação de poucos. Como se greve fosse manifestação de massa. Valorizar cenas de confronto, brigas, acrescidas da informação de que a greve foi organizada pelos sindicatos. A ideia é surfar nessa onda conservadora, criminalizadora, que acha que sindicato é lugar de vagabundo. Mas esse monopólio que afeta rádio e TV, será que chega também à internet? Quando a gente vai falar de acesso à internet, o que a gente tem? A gente tem 4 empresas que monopolizam esse acesso.
Então, essa grande desigualdade que a gente tem no país, ela também se expressa no acesso à rede. E o acesso à rede, gente, hoje é a inclusão cidadã do sujeito, né? A gente faz absolutamente tudo pela internet hoje. Sem acesso à internet, sem acesso à rede de telefonia celular, ou porque é muito caro, população na parcela mais pobre desse país, que, enfim, no IBGE, D e E, não tem, tipo, 40% não tem condições de pagar o preço, né? Aqueles celulares que a gente brinca que é pai de santo, só recebe ligação, não tem acesso à rede. Mesmo assim, até em grandes centros, você tem lugares que não têm infraestrutura. A cada minuto, são disponibilizadas 72 horas de vídeo no YouTube. A cada segundo, um novo blog é criado. 70% das pessoas consideram a internet indispensável para a sua vida. Então, duas coisas importantes aqui para a nossa luta e para a nossa briga de narrativa. Quem acessa a internet no Brasil, uma boa parte dela acessa via móvel. Com esse negocinho aqui. E aí, nós precisamos pensar que a nossa comunicação tem que passar por aqui. Como é que por que faz tanto sucesso meme, aquelas coisas engraçadinhas, tal, que a gente recebe pelo WhatsApp? Por que o WhatsApp teve uma importância tão grande na greve dos caminhoneiros? Ele é um espaço, é móvel, é rápido, em muitas operadoras ele é gratuito. Então, lembremos que isso é importante. E por último, nesse quadro aqui, o YouTube. Mesmo que não se veja TV, né, todo mundo aqui que tem filho, quantas horas seu filho fica na frente da internet e o que ele acessa? Nós precisamos falar com a juventude. Nós precisamos disputar essa plataforma. Nós precisamos disputar esta linguagem. O golpe foi televisionado. Mídia e democracia. Conceição Oliveira, ativista política contra o racismo e pela igualdade étnico-racial do blog Maria Fro, falou durante o 11º Congresso Estadual do Sindiúti sobre a importância de disputarmos a comunicação, sendo o discurso um desses instrumentos. Tracei um quadro aqui complicado, né? A gente não tem direito à comunicação, há um monopólio na radiodifusão, há um monopólio da banda larga, do acesso à internet, a gente está lascado, então vamos embora. Não, a gente tem que disputar esse negócio. Além de lutar para a gente ampliar um acesso à internet de qualidade, né, que seja universal, de banda larga, que chegue em todos os lugares da cidade, a gente precisa disputar o discurso nessas plataformas. Toda essa mídia que, desde quando o Lula apareceu no cenário político e quando ele virou presidente, tenta criminalizá-lo, nunca o aceitou, porque o grande problema aí com Lula é que, para além dele ser nordestino, ele é um ex-metalúrgico, né? Ele tem uma raiz na classe trabalhadora. Essa elite empolada, né, com uma vontade de ter nascido em Nova York, não aguenta a cara do povo brasileiro. Ela tem vergonha do povo brasileiro. Aí o Lula, esse sujeito incrível aqui, o que ele fez com essa mídia? Falou assim, vocês vão me engolir, inclusive quando vierem me pegar aqui, né? Ele controlou absolutamente toda a narrativa da sua prisão ilegal. O Lula refez, com essa belíssima foto do Chico Proner, um menino de 18 anos fez essa foto, que foi parar em absolutamente toda a imprensa internacional. Isso aqui foi capa do Facebook, do Le Monde, capa do Facebook do Le Monde. Uma coisa que nós não podemos perder na nossa comunicação é o afeto. Nós não podemos perder a humanização. Como é que a gente humaniza a nossa luta? Como é que a gente comunica e conquista esses corações?